Olá, pessoal. Estamos de volta para mais um episódio da série O Homem de Corpo Inteiro, da Andrologia Moinhos. Eu sou Daniel Freitas, urologista, e estou hoje com meu grande colega e amigo, Dr. Tiago Grossman, um grande urologista e especialista em várias coisas que nós vamos comentar aqui. E hoje nós vamos trazer um assunto relacionado, mais uma vez, a alguma disfunção sexual, que é um assunto sempre muito relevante, interessante e atrai muita gente, porque existem muitos pseudo-especialistas falando sobre isso por aí. Então é importante a gente trazer informação com curadoria, né? E quando a gente fala de tratamento para disfunção erétil, para nossa sorte, existem muitos tratamentos novos, né, aparecendo, e a gente ouve muita coisa, e é importante o público saber o que disso tudo que aparece por aí, o que funciona e o que não funciona. E hoje eu queria trazer à pauta um tratamento com ondas de choque. Tiago, tu consegue explicar para o público um pouquinho o que são ondas de choque Claro. e ondas de choque, tratamento da choque, né? Choque aonde? Explica um pouquinho pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Então, seguindo aqui o nosso tema, né, da andrologia Moinhos, mais uma vez, conversando sobre disfunção erétil, sabemos que hoje no mundo cerca de 320 milhões de homens podem desenvolver a disfunção erétil no ano de 2024, 2025, né? E isso está muito relacionado a várias patologias. A gente sabe que essa incidência abaixo dos 40 anos está aumentando. Tem alguns estudos que mostram que cerca de um quarto dos pacientes, em alguns estudos até 30% dos pacientes abaixo de 40 anos, podem ter algum grau de disfunção erétil. E aí surgem realmente, Daniel, e ouvintes, as terapias que a gente pode utilizar para essa patologia que é tão frequente no mundo hoje, né? Então, assim, dentre as terapias, os tratamentos, está a onda de choque, né? E quando a gente fala de onda de choque, não é que o paciente vai tomar um choque, né? São criadas ondas de choque em que o paciente vai ser submetido a isso em diferentes regiões, porque as ondas de choque elas podem ser utilizadas em diversos tratamentos, não só na urologia, né? Hoje sabemos que pode ser usado na traumatologia, pode ser utilizado em várias áreas da medicina, não só na urologia, inclusive em países no exterior. Vários médicos que não urologistas também fazem aplicação de ondas de choque, médicos de família, urologistas, né? Inclusive nos Estados Unidos, médicos de família fazem também, né? E essas ondas de choque elas são produzidas por um aparelho, né? Esse aparelho tu pode determinar qual é a intensidade de joules, qual é a intensidade da frequência que tu vai fazer essas ondas, e conforme a intensidade, a gente pode ter diferentes resultados em diferentes áreas do corpo. Então o paciente não sente um choque, ele sente como se fosse uma pressão, né? Mas não é um choque que ele vai tomar. Tá, mas me explica um pouquinho melhor, isso é aplicado aonde? Então, as ondas de choque elas são aplicadas em 3 regiões diferentes do pênis. Existem vários protocolos hoje. O que a gente utiliza é um protocolo que aplica na região crural, que é bem na base do pênis, lá na inserção na região crural. Depois, na base do pênis e numa região mais distal, mais próxima à glande, né? E a gente aplica esse protocolo nessas 3 regiões. E existem vários protocolos, ainda não está padronizado. Tem gente que utiliza semanal, tem gente que utiliza 12 sessões, tem gente que utiliza 6 sessões, tem gente que utiliza mensal, né? E a gente costuma fazer 1.500 aplicações por região. Então, na região crural, na região proximal do pênis e na região distal do pênis. Quando a gente fala crural, é aqui abaixo do saco, Abaixo do saco. né? Exatamente. E Exatamente. e para qual paciente tu acha que esse tratamento ele está indicado, assim? É para aquele paciente que falhou, tentou usar remédio e não funcionou, ou, pode ser usado junto com remédio? Que contexto tu acha que esse tratamento é mais adequado? Então, se a gente for ler as diretrizes e os estudos, o paciente ideal é aquele que tem uma disfunção erétil de leve a moderada e, na maioria das vezes, relacionada à disfunção erétil de causa vasculogênica, ou seja, que tem algum defeito vascular que esteja causando a ereção. Se a gente for olhar um pouco a história das ondas de choque, tem vários estudos que já mostram. Em 2013 tem um estudo israelense que mostrou a fisiopatologia de como que funciona as ondas de choque. Eu achei um estudo interessante de trazer Ah, aqui. me explica um pouquinho, porque às vezes é um pouquinho, Sim,
estranho pensar como que as ondas de Exato, choque, na verdade, não é choque elétrico, né, choque é uma energia mecânica, né. exatamente. Por que que aquilo vai melhorar a ereção Essa do é uma cidadão? excelente pergunta, Daniel. E eles também se fizeram essa pergunta. E lá eles conseguiram descobrir em modelos animais, em 2013, que as ondas de choque causam microtraumas vasculares. Isso inicialmente parece ruim, mas na verdade o efeito que a gente quer, quando ela é de baixa intensidade e não de alta intensidade, ou seja, na disfunção erétil tende a se usar de menor intensidade, Uhum. essas microtraumas vasculares causam um efeito de produção de novos vasos sanguíneos, que a gente chama de neovascularização, né? E essa neovascularização, ela está muito relacionada à liberação de algumas substâncias, dentre elas o óxido nítrico, que é um dos responsáveis pela nossa ereção. Fatores de proliferação endovascular, que a gente chama, né? Fatores de proliferação vascular ali na região. E eles notaram que depois de uma aplicação, de uma semana de aplicação, esses efeitos residuais, esses marcadores, eles podem durar de 8 a 12 semanas na região. Então, os efeitos, eles são prolongados, né? Uhum. E aí, depois de 2013, a gente teve o AUA, que é a Associação Americana de Urologia, que publicou um guideline com recomendação grau C. Então, assim, ainda não era uma recomendação grau A, em 2018, isso, né? E com caráter ainda experimental. Só que de 2018 até hoje, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas mudaram também. Tivemos outros estudos, eu posso citar vários aqui, mas um especificamente é um de 2024, que saiu no Sexual Journal of Medicine, e que mostrou que em pacientes do México e Colômbia, que foi o maior estudo já feito sobre essa patologia especificamente, eles juntaram 184 pacientes e compararam a aplicação semanal e mensal de ondas de choque para tratamento de disfunção erétil. E o que eles notaram foi que houve uma melhora de 55% nos sintomas de disfunção erétil dos pacientes em quem fez o Uhum. tratamento com ondas de choque do tipo mensal. É uma melhora clinicamente Significativa, significativa, né. significativa, né. Então a gente tem vários estudos saindo, né, tem outros estudos de 2022 também que saíram, tem estudos brasileiros do pessoal do Rio de Janeiro também, que comparou 20 e poucos pacientes, com resultados positivos também. E o que a gente ainda não tem é uma padronização, digamos assim, de qual É. protocolo a gente usa, quantas vezes a gente aplica mensal, semanal, isso nós não temos ainda, Eu acho né. que essa é a grande dificuldade, assim, porque até em diferentes estudos, cada serviço, cada centro acabou utilizando um protocolo levemente diferente, Exato, equipamentos levemente diferentes exatamente. uns dos outros, né. Mas eu acho que a magnitude do efeito, ela é dose dependente, ou seja, quanto mais se fizer, melhor vai ser o resultado, ou estou errado? Eu acho que tem relação sim com a dose, tem relação sim com a intensidade, e o que os estudos Uhum. mostram é que os efeitos principais começam a surgir a partir do sexto mês após a aplicação, Ah, isso que eu ia te né. perguntar, em quanto tempo o paciente começa a perceber Perfeito, resultado, exato. né? Então os estudos eles são divididos, assim, digamos em 12 semanas, 24 semanas na maioria das vezes, né, os estudos são bem heterogêneos. Também tem estudos mostrando Uhum. que a eficácia é questionável, né, a gente precisa ser, honesto aqui, né, não são todos os estudos que são super a favor, mas vários estudos, com significância, com importância, mostrando que tem o benefício, e os resultados começam a surgir a partir de 12 semanas e geralmente, assim, a gente fala um prazo de 6 meses, né, porque a neovascularização, ela é um processo demorado, ela não é um processo que surge de um dia para o outro, Aham. né. E como é que se lida com isso, assim? Porque o homem, especialmente, ele tem uma tendência a ser mais imediatista, né? Especialmente Exato. quando a gente está falando de disfunção sexual. Se submeter a um tratamento que vai dar um resultado daqui a 3 ou 6 meses, né, pode ser um pouco frustrante, né. Pode. Existe alguma coisa que se possa fazer para daqui um pouco melhorar o resultado um pouco mais rápido, enquanto a terapia com ondas de choque ela ainda vai fazer o seu efeito? Perfeito. Então a gente sabe hoje que, como nós já falamos em vários podcasts anteriormente, a disfunção erétil é uma causa multifatorial, na maioria das vezes, né. Então a gente tem que investigar, por exemplo, o paciente com diabetes descompensado, com disfunção erétil, poxa, Uhum. vamos ajustar isso. Paciente sedentário, vamos ver a questão do exercício físico. Paciente com déficit hormonal que tem a indicação de reposição de testosterona de fato, podemos avaliar essa reposição, podemos alterar o estilo de vida do paciente, né.
Mas, Eu acho que atuar no estilo de vida eu acho que é é fundamental, né? indispensável, né, para Fundamental. todos os pacientes. Exato. E o perfil daquele paciente que vai, ao encontro da terapia de onda de choque é um paciente que geralmente já está usando alguma medicação, aquele paciente que Ah, já passou por um urologista, porque a gente não costuma recomendar como primeira opção a terapia de onda de uhum. choque, né? Não Não isoladamente, pelo menos. isoladamente, não chega um paciente com disfunção erétil, a primeira coisa que a gente faz não costuma ser indicar direto para terapia de onda de choque. Então, ela é mais um adjuvante, uma complementação que nós temos no nosso arsenal terapêutico, né, e que cada vez mais, na minha concepção, se mostra favorável, né, Daniel? Eu acho que a gente tem, que diferenciar muito bem os tratamentos sintomáticos, né, como os medicamentos em comprimido, né, e os medicamentos injetáveis que vão dar aquele resultado durante o seu efeito, Exato, né, passou o efeito do remédio, passou o resultado. E as terapias regenerativas, né, que perfeito, vão tentar restaurar aquele aparato orgânico, né, vão tentar restaurar a estrutura dos corpos cavernosos e a vascularização, para trazer, quem sabe, uma resposta duradoura, perfeito, né, eventualmente perfeito. até definitiva. Então, muitas vezes a gente vai ter que associar tratamentos, né, tratamentos regenerativos, né, com tratamentos sintomáticos, né, para tentar, trazer o paciente para aquela performance que ele deseja ter, né. Exatamente. E tu acha que tem, alguma outra aplicação para terapia com ondas de choque, além da disfunção erétil, como, por exemplo, doença de Peyronie, que é uma entidade super difícil de tratar, né, e super Sim, frustrante também. sim. Eu diria que ela tem espaço, como a gente já comentou no começo, a terapia de choque ela é utilizada em várias outras especialidades, não só na urologia, né? E a intensidade muda conforme cada objetivo que a gente tem, né? Existem alguns estudos mostrando que ela também pode ser utilizada na doença de Peyronie, né? A doença de Peyronie é aquela placa no pênis que pode gerar uma curvatura durante a ereção, para quem não sabe, né? Que Uhum, muitas vezes pode estar associada ao encurtamento peniano, pode estar associada à dor, né? Então a terapia do choque ela tem o seu papel também no Peyronie, né, em casos selecionados. Acredito que, na doença de Peyronie talvez ela não seja para todo mundo, né, mas sim para casos uhum. selecionados. E se a gente for entrar em doença de Peyronie, a gente tem diversos tratamentos e eu costumo dizer que quando uma doença tem diversos tratamentos é porque nenhum deles é um tratamento que funciona super bem, Funciona, né, que então resolva que sozinho, resolva né. sozinho, né. Tirando, obviamente, a cirurgia que, na minha opinião, em casos selecionados também pode ser um tratamento definitivo, né. Então, assim, eu acho que tem espaço sim na doença de Peyronie, mas focando mais na questão da disfunção erétil, eu acho que ela, cada vez mais, nos próximos guidelines, nos congressos americanos, a gente vai ouvir mais sobre essa terapia. O pessoal já instituiu em Cleveland, onde eu estive estudando sobre esse assunto, e eles fazem de uma forma bem padronizada lá, então, assim, já é Uhum. bem protocolado, e lá eles fazem tudo baseado em evidência. Então, assim, tem se mostrado que os resultados são bem favoráveis, né? E tu disseste que o mecanismo de ação é através da neovascularização, Neovascularização. né. Então, o paciente, em princípio, ele tem que ter esse componente vascular na origem da, né, da sua disfunção erétil. Mas a gente sabe que a disfunção erétil ela é multifatorial, Sim, né. Num contexto, por exemplo, de aquele paciente que ficou com impotência depois de operar a próstata, né. A impotência depois da prostatectomia, né, a uhum. cirurgia por câncer de próstata, ela também é multifatorial, Sim, né, ela tem um componente neurogênico, por lesão nervosa, né, perfeito, durante a dissecção, a perfeito, extração da próstata, ela tem um componente vascular também, perfeito. né, pela desvascularização, né, dos corpos cavernosos, ela vai ter um componente emocional, que esse é indissociável, Uhum. né, o paciente fica inseguro depois da cirurgia, mas nesse contexto, tu acha que a terapia com ondas de choque pode trazer algum acréscimo na reabilitação desse paciente, por exemplo? Eu acho que depende, a gente tem que, selecionar cada caso a caso, mas eu acho que sim, né, para ser objetivo, a gente primeiro tem que fazer um diagnóstico do paciente, caso ele tenha disfunção erétil pós-prostatectomia. Uma das possibilidades diagnósticas é o exame de ecodoppler, para a gente Hum, confirmar se o paciente, por exemplo, tem uma insuficiência arterial, ou, por exemplo, se ele tem uma fuga venosa, ou, por exemplo, se ele tem alguma outra patologia associada. Né, e eu acho que a onda de choque ela entra sim, mas numa questão multifatorial, né, não isoladamente, mas numa aham. questão associada a outras terapias complementares.
Então é importante a gente não demorar, na minha opinião, né, no pós-prostatectomia, quando o paciente tem a queixa de disfunção erétil, é importante a gente não demorar, evitar que tenha atrofia de corpos cavernosos, evitar que o paciente tenha aquele peso, aquela, né, digamos assim, não vou dizer sequela, mas aquela, os efeitos da cirurgia, né, que ele pode Uhum. gerar uma certa atrofia de corpos cavernosos caso ele não tenha ereção. Então, eu acho que como complementação é sim uma opção, né, a ser discutida caso a caso com os pacientes. Eu acho que sim. Ereção, eu concordo contigo com a necessidade de proatividade, assim, né, para Sim, reabilitar esses pacientes. sim, Ereção, quanto menos se tem, piores elas ficam, né, então, exatamente. eu acredito que o paciente num contexto como esse, né, de pós-operatório, ele precisa ter estímulo para ter novas ereções, e mais Com ereções, e certeza, quanto mais vascularização esse pênis tiver, menos consequências esse paciente vai ter, acho que mais facilmente ele vai se com certeza, reabilitar, com né. certeza. E e nesse cenário, junto com terapia de ondas de choque, o que que se costuma fazer, o que que se costuma associar? Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem um esquema que a gente costuma chamar de escadinha, né? Que a Uhum, escadinha, o que que é? A gente começa geralmente com as medicações, tadalafila, sildenafil. Depois a gente vai subindo, a gente pode oferecer terapia de vácuo, a gente pode oferecer, dependendo da causa do paciente, né? A neopeniana, em alguns casos, pode ser oferecido, terapia intracavernosa pode ser oferecida. Existem terapias experimentais que é com plasma, rico em plaquetas, com células-tronco, né? Que também o pessoal tem falado. Eu te confesso que ainda não me convenci muito, ainda preciso ler mais, resultados positivos para uhum. definir se isso é uma terapia válida realmente, com significância ou não. Depois temos as ondas de choque, né, tá surgindo também a questão do botox, né, que em alguns casos Uhum. selecionados pode ser utilizado para terapia de disfunção erétil. E temos Como é que funciona o botox? o botox é uma injeção que a gente pode fazer, de É o mesmo forma. botox para. Existem vários tipos de botox, né, mas seria a toxina botulínica, aí Uhum, conforme cada tipo de toxina tem uma dose específica que a gente pode injetar, uhum. né, e ele causa uma atuação direto nos corpos lisos, dentro do corpo cavernoso, na musculatura lisa, e aí isso pode ajudar, no relaxamento e digamos assim, no influxo sanguíneo para o pênis, e em alguns casos Sim, melhorar a disfunção erétil. porque o botox relaxa músculo, né, Exatamente, e relaxamento da musculatura do corpo cavernoso, acho que é o principal fator para entrada de exatamente, sangue e o exatamente. enrijecimento, né. Exatamente. Lembrando que o tempo de duração do botox pode variar de 6 a 9 meses, às vezes menos, às vezes mais, dependendo da degradação pelo Uhum. organismo, né. Mas também é uma terapia que eu acho que tem o seu papel, tem o seu espaço, mas ainda, acho que são necessários um pouco mais de estudos ainda para a gente conseguir determinar a real eficácia ou não, né. E além disso, obviamente, temos as terapias definitivas, que são as próteses penianas. Eu falei da questão do Brasil, porque se hoje você chega nos Estados Unidos, você já recebe todas essas opções na mesa direto. Tenho Aham. disfunção erétil. Ok, você tem todas as opções. Se o paciente lá quiser, por exemplo, botar prótese peniana direto, ele está super autorizado. E Aham. lá nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, porque lá os convênios, a maioria dos convênios, eles ajudam na questão do financiamento da prótese peniana, Da do prótese. pagamento da prótese peniana, que é Uhum. muito mais cara aqui no Brasil. Então, essas são diferenças que a gente vê, hã, de um lugar para o outro, mas acho que, o conceito os conceitos são os mesmos, né, em Uhum. termos de terapia e de tratamento para disfunção erétil. Então, eu acho que, assim, existem vários scores que a gente utiliza para graduação de satisfação e desempenho sexual e satisfação e desempenho da ereção. O IF é um deles e se notou, por exemplo, tem um outro estudo em 2022, que saiu, que notou que a terapia de onda de choque, por exemplo, melhorou 4 pontos no IF, que é um score que mede ereção e o quanto o paciente está satisfeito com a ereção, não, enfim, são várias perguntas que se fazem. Uhum. Então, assim, são múltiplos estudos que estão convergindo para um resultado positivo, né. Então eu acho que a gente, hã, já está autorizado, né, já está autorizado a poder oferecer para esses pacientes a terapia de onda de choque hoje. Ah, que legal, e bom saber que entre o comprimido, ou entre não fazer nada, Sim, porque tem muito paciente que por, desorientação ou desinformação acaba nem se tratando, né, sim, por disfunção sim, sim, erétil, ou especialmente nesse contexto após uma cirurgia de próstata, por exemplo, acha que a disfunção erétil é um preço a ser pago, e aí não busca sim, sequer busca tratamento, e tem vários estudos que mostram isso, né.
Depois de prostatectomia radical, em torno de, o que é, assim, 25% dos É. pacientes não buscava nenhum tipo Aham. de tratamento, né, que é um número alto, um paciente que já está vinculado Sim, a um urologista, né. Mas bom saber que entre o nada ou o comprimido e a prótese peniana, que é um procedimento cirúrgico, existem várias opções, né. A com gente falou aqui certeza. vacoterapia, fisioterapia, anel peniano, terapia intracavernosa, toxina botulínica, terapia com ondas de Ondas de choque, choque, né. né. E eu vejo com muito bons olhos, assim, com muito otimismo, os trabalhos que eu tenho lido sobre terapia com células-tronco, né. Eu acho que isso, hã, a gente ainda tem uma dificuldade pelo acesso e pelo custo, Perfeito. né, então até estudar isso não é muito fácil, né, Sim, reunir um grupo, número grande de pacientes, mas eu vejo com muito otimismo, assim, acho que terapia com sim. células-tronco pode se juntar a esse arsenal de terapias regenerativas para disfunção erétil, talvez num futuro muito próximo a gente já consiga ver, com mais consistência os resultados disso, né. E com todo esse arsenal que a gente tem, assim, dá para dizer que não existe paciente que não possa ser reabilitado do ponto de vista sexual? Dá para dizer sim. Hoje, com os avanços tecnológicos e científicos da medicina, a gente pode dizer isso com propriedade, desde o paciente que vai utilizar apenas a medicação até o paciente que vai para o tratamento definitivo, que é a prótese peniana. É importante que o homem não fique estigmatizado, não fique, achando que a disfunção erétil não tem tratamento ou não tem cura, né. Então eu concordo com essa frase, a gente reabilita todo mundo, né. E você, se tiver alguma questão nesse sentido, procure o seu urologista para conversar sobre isso, que isso tem tratamento e você pode ser ajudado em melhorar a qualidade de vida. Eu acho que essa é a mensagem que fica, né, Daniel. Então, Thiago, queria te agradecer muito, tá, pela tua participação e pelas informações. Aprendi muito contigo e acho que os nossos ouvintes, aprenderam também, né. É um assunto que sempre traz, muita polêmica e muita dúvida, né, então é importante a gente estar falando abertamente sobre isso. Que bom que nós temos grandes opções, né, e a ideia é estar trazendo cada vez mais novidades. E a gente termina aqui mais um episódio do Homem de Corpo Inteiro. Acompanhe nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e até a próxima.